Boa noite a todos, vocês que estavam aqui hoje de manhã. É uma alegria revê-los, para vocês que eu já não vejo há algum tempo. É uma alegria especial estar aqui com vocês. Hoje pela manhã, ao mencionar a minha situação, eu relembrei a igreja que quando pensarem em mim, pensem sobre missões. Minha missão é preparar os que serão missionários. E agora que o Senhor me colocou numa situação em que eu preciso depender ainda mais especificamente dEle, eu gostaria que vocês partilhassem isso comigo. Para os que não estavam de manhã, eu devo, salvo algum milagre soberano do Senhor, que é possível, começar durante esse mês de março um ciclo de 4 sessões de quimioterapia, depois das quais eu farei um autotransplante, visando conter o meu mieloma múltiplo. E quero compartilhar um pouquinho com vocês, enquanto vocês oram comigo, sobre necessidades na área de missões. Eu vou ler uma carta. Essa carta foi escrita por um missionário que está prisioneiro no Senegal. Talvez você já tenha visto isso na internet. Se você já viu, aproveite para orar por ele enquanto eu leio a carta. Mas essa carta tem o propósito, ao ser lida agora, de reforçar aquela ideia que eu comecei a falar de manhã. Nós, individualmente, familiarmente e comunitariamente, precisamos nos envolver com missões, com a grande comissão, para não cairmos na grande omissão. Hoje à noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as opções que nós temos como indivíduos, famílias e igreja. Missões ou mediocridade? A carta que eu vou ler foi me enviada por um irmão em Cristo chamado Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura do Brasil. Ele diz assim: caríssimos, ouvi na semana passada do reverendo Roberto Brasileiro, presidente da Concílio da Igreja Presbiteriana, a dificuldade do acesso ao Itamaraty para um auxílio aos missionários presbiterianos presos no Senegal há mais de 90 dias. Escrevo isto, pois assisti na televisão que o cônsul brasileiro na Bolívia, no mesmo dia da prisão dos torcedores corintianos, já estava na prisão intercedendo pelos mesmos. Talvez se o Corinthians mandasse missionários, o Itamaraty resolvesse agir um pouquinho mais. Vamos orar por estes missionários, que Deus continue com a sua mão de misericórdia sobre eles. Aí vem a carta, Tiés, 25 de fevereiro de 2013. Queridos irmãos, Deus é grande e misericordioso. Ele não muda ou deixa de ser o que é por causa do problema ou das dificuldades que eu esteja vivendo. As circunstâncias da vida, por mais difíceis que sejam, não diminuem a glória ou a bondade de Deus. Eu não posso de forma alguma tirar os olhos e a confiança do meu Senhor. Estou com meus olhos fixos, esperando nele. Já são 2 horas da madrugada e não consigo dormir. Todas as noites são assim, quentes, não tenho espaço para me virar. Com tudo isso, sei que Jesus está ao meu lado e isso me conforta. Vejo meus colegas todos dormindo e fico imaginando se Jesus quer ter um tempo só comigo para a gente conversar um pouco. É nesses momentos que tenho liberdade de falar mais um pouco das minhas frustrações, das minhas angústias, dos meus temores. Que amigo querido, como eu o amo. Passo nessas noites batalhas que não podem imaginar. Sinto a presença também do inimigo muito perto, soprando em meus ouvidos, dizendo que Deus não se importa comigo. Que luta eu travo contra a autopiedade, contra o sentimento de desespero, de solidão, de injustiça, de raiva e tantos outros que tentam se apoderar de mim. Essa batalha mental eu repreendo em nome de Jesus, no nome daquele que derramou até a última gota de sangue por minha causa.
Ele é infinitamente bom e sua misericórdia dura para sempre. As batalhas são travadas não somente à noite, mas também durante o dia. É preciso ter muita coragem, ao mesmo tempo humildade e, sobretudo, graça do Senhor para resistir às afrontas, às humilhações, à arrogância e o desrespeito. Algum tempo atrás, um senhor muçulmano veio até mim e começou a me humilhar, dizendo: você não é nada, você não sabe nada e tudo que você ensina não vale absolutamente nada. Você é menos que o dedinho do pé de qualquer um aqui. E assim continuou a me humilhar, e me humilhar, e me humilhar. Falou muitas palavras duras e terríveis. Eu só lhe dizia: pode continuar, eu estou ouvindo, continue. E ele se empolgou e falou mais um monte de coisas, tentando me afundar em seu inferno de palavras. Após um breve silêncio, perguntei: acabou? Não quer dizer mais nada? Posso falar agora? Com voz dura ele falou: fale. Esperando talvez em troca exaltação e arrogância. Comecei então dizendo: você tem razão. Eu não sou nada mesmo. Sou menos que um grãozinho de areia suja. Sou pó, sou verme, sou trapo de imundícia, sou um cão morto. E quase chorando acrescentei: mas eu quero apresentar a você alguém que era tudo. Era o Criador do universo, cheio de glória, o Senhor soberano, que apesar de tudo isso me amou de tal maneira que entregou a sua vida para ser escarnecido, rasgado e derramou seu sangue por minha causa. Mas não foi somente por mim, foi por você também. Você é importante para Ele e Ele ama você. Morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que você passasse a viver a vida eterna. Esse homem, ao me ouvir falar assim, foi como se tomasse um choque de 50 mil volts. Ele não esperava esta reação. Esperava que eu reagisse à altura das suas palavras. No entanto, com voz baixa, agora me disse: tenho te observado e acompanhado teus movimentos por mais de um mês. Fui enviado para te testar, para saber se és realmente um homem de Deus. E posso dizer que tu és este homem de Deus de que todos falam. Pois o homem de Deus, quando é humilhado, Deus o exalta. A partir de hoje você tem o meu respeito. Fiquei estarrecido ao ouvir este homem citar a palavra de Deus. Agora ele é um dos meus melhores amigos. Não se converteu ainda, mas nunca mais se opôs em nenhum momento quando eu compartilho a palavra. Essa carta foi escrita de dentro de uma prisão num país muçulmano. E eu sei que parece chover no molhado, vi falar sobre missões na IBCU, na IBBC. Desculpe, estou com o IBCU na cabeça aqui, acho que eu mandei um e-mail para lá agora. Nós sabemos que essa verdade missionária precisa ser continuamente relembrada, aqui em toda parte, na minha própria vida, na vida da minha família. Eu preciso relembrar isso. Eu preciso botar missões todo mês no meu orçamento. Eu preciso colocar missões todo dia nas minhas orações. Porque senão a nossa vida começa a girar, a minha vida começa a girar em torno de mim mesmo. E eu sei que você, como eu, luta exatamente com esse mesmo problema. Eu quero chamar a sua atenção para um capítulo no Antigo Testamento. Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor, para o livro de Malaquias. Último livro do nosso Antigo Testamento. 4 capítulos em que Deus vai desafiar o seu povo a assumir um compromisso real com Deus e não simplesmente ficar brincando de ser povo de Deus. Por causa disso, é um livro muito atual, extremamente atual. E é por isso que eu intitulei a minha mensagem Missões ou Mediocridade?
Porque essas são as opções. Ou nós assumimos a missão de Deus para nós como igreja aqui na terra, chamada Missio Dei, ou nós cairemos na mediocridade. Nós vamos ficar no meio da montanha ao invés de chegar até o alto. Nós vamos parar no meio do caminho, não estaremos mais onde estávamos, nem onde gostaríamos de chegar. E é uma situação terrível essa. Em Malaquias, há um grande desafio missionário, no contexto desse capítulo. E eu quero que nós todos leiamos juntos a passagem que está aqui na tela. Vamos ler juntos? Mas, desde o nascer do sol até o poente, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. Esse é um versículo que os teólogos e os exegetas debatem ad infinitum, tentando descobrir exatamente o que Deus está dizendo aqui. Alguns acham que Malaquias está simplesmente dizendo que em qualquer lugar do mundo, não importando que Deus se invoca, quando há genuinidade, sinceridade no coração do homem, isso é aceito diante de Deus. Há muitos teólogos hoje que estão dizendo exatamente isso. Outros dizem, não, isso aí é simplesmente algo que vai acontecer no futuro, é o ideal de Deus. Mas eu penso que Deus está dizendo através de Malaquias que esse é o projeto dele. É o projeto dele para a história que vai se cumprindo à medida que o povo de Deus assume a sua missão. E esse deveria ser o nosso desejo, o nosso sonho, que o nome de Deus se torne grande entre as nações. Seja nas ruas entupidas de gente da China ou da Índia, seja numa prisão no Senegal, seja nas ruas de São Paulo, seja nas selvas de Roraima, que o nome de Deus seja engrandecido, que as virtudes de Deus sejam reconhecidas, e que o coração dos homens se volte para Deus, confiando em Jesus Cristo como Deus e Salvador. Esse é o projeto de Deus. E quando o povo de Israel, naquela distante Jerusalém, de 2.500 anos atrás, se negava a participar com Deus do seu projeto e da sua missão, Deus dizia, ou vocês entram comigo na missão, ou vocês serão reduzidos à mediocridade. Quando eu estava no 2º ano no Seminário Bíblico Palavra da Vida, eu fiz um trabalho. Esse trabalho foi feito para a dona Doroteia Thompson. Ela era a nossa professora de pesquisa. E eu fiz aquele trabalho, entreguei para ela. Algum tempo depois ela me devolveu o trabalho e escreveu assim, decepcionadamente, e me deu nota 5. Então, Doroteia ali salvou a minha carreira acadêmica. Ela me disse, você pode se contentar com o que você fez, mas se você se contentar com o que você fez, você vai permanecer na mediocridade, no meio do caminho. Aquela correção e aquele advérbio salvaram a minha carreira acadêmica, ministerial. A gente chegar lá no céu, eu vou conversar com ela e agradecer pessoalmente, porque eu não tive chance de fazer. Eu quero que a gente leve para casa uma ideia hoje. E eu quero que nós leiamos também juntos essa frase. Vamos lá? Quando presumimos que o investimento com missões é uma opção, assumimos a mediocridade como nosso estilo de vida espiritual. No final nós vamos repetir isso, mas vai ter uma palavrinha a mais. Quando
presumimos que o envolvimento com missões é algo que eu posso escolher ter ou não, eu estou fazendo uma escolha quanto à qualidade da minha vida espiritual. E eu estou dizendo para Deus, estou dizendo para aqueles que estão à minha volta, estou dizendo para mim mesmo, eu quero ser um crente medíocre. Agora, eu gostaria de ouvir você dizer isso. E sair daqui com um sorriso nos lábios. Eu estou feliz de ser um crente medíocre. Ninguém quer ser um crente medíocre. De verdade, no fundo. Nós sabemos que Deus está preparando galardões para aqueles que são bons crentes. Crentes normais. E que aqueles que são medíocres perderão o seu galardão. Estou dizendo perder a sua salvação, não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo perder o seu galardão, a sua recompensa. Nenhum de nós é salvo por nossas obras, mas somos recompensados por elas. Quando nós presumimos que o nosso envolvimento com missões é algo que eu posso decidir fazer ou não, eu carimbo no meu boletim espiritual, medíocre. E eu não quero que isso aconteça com você. Você pode fazer a pergunta, como eu vou saber se estou vivendo em mediocridade espiritual? Como eu vou saber se eu estou de fato envolvido ou não? Como eu vou saber se eu sou uma pessoa espiritualmente medíocre? Há 3 observações que eu quero tirar com vocês desse livro de Malaquias. Versículos 1 a 5 do capítulo. Deus começa a pronunciar contra Israel uma sentença. Essa palavra é uma palavra pesada, na verdade ela significa literalmente peso. É o peso que Israel está recebendo de Deus. É a condenação, é a censura, é a crítica, é a avaliação negativa que o povo de Deus está recebendo do seu Criador. Versículo 2 diz assim, eu vos tenho amado. Que legal, né? Receber um cartão de Deus assim dizendo, eu vos tenho amado. Mas olha como o versículo 2 continua, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Dá para ver aquela pose do Luiz Fabiano, né? Malando na esquina. Em que nos tens amado, Deus? Eu dou cada entortada nas minhas tradutoras aqui, coitadas. Tem que assistir o jogo de futebol, mesmo que seja desse time aí. O povo de Israel disse de volta para Deus, Deus, olha, sabe de uma coisa? Não parece que o Senhor tem nos amado. Esse pessoal começou a olhar à sua volta e dizer, olha, cadê os meus direitos, Deus? Cadê as coisas que eu quero? Cadê as coisas que eu gostaria de ter, que nós gostaríamos de ter? Eles estavam pensando que seus privilégios eram direitos. Alguém já disse que a geração que nasceu a partir dos anos 80 é a geração dos direitos. É a geração das pessoas que são intituladas a desfrutar de tudo. E vocês que são dessa geração precisam ficar espertos, porque isso é realmente uma tendência da sua geração. Deus diz, olha, eu escolhi vocês para serem o meu povo abençoado. E o povo dizia de volta para Deus, Deus, o Senhor não fez nada mais do que a sua obrigação. Nós merecemos isso. Nós somos tão bons. Nós somos tão fiéis. Nós somos o melhor povo do mundo. Era essa atitude que o povo de Israel tinha. Eles pensavam que Deus lhes devia alguma coisa. E tratavam a eleição de Deus como se fosse um mérito deles. Mas realmente isso não é verdade. Quando Deus nos chamou para participarmos da vida dele por meio de Jesus Cristo, ele não estava fazendo um favor para si. Ele estava fazendo um favor
para nós. Isso é graça. Isso é algo que você e eu não merecemos. Isso é algo que você e eu não poderíamos comprar. Mas Deus nos ofereceu assim, nos chamou para si, nos atraiu com a promessa e a realidade do seu perdão e da paz que Ele oferece quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Às vezes no meio de circunstâncias terríveis, às vezes no meio de uma vida confortável, mas sempre debaixo da condenação de Deus, da qual Ele nos tira quando confiamos em Jesus como nosso Deus e Salvador. A nossa eleição não tem mérito. Mas quando eu confundo as coisas e penso que eu merecia o que Deus me deu, eu estou caminhando para a mediocridade. Não apenas isso, o povo de Israel olhava para as circunstâncias e diziam: nossas circunstâncias não são o que nós esperávamos. Nós não estamos tão prósperos como gostaríamos, não estamos livres como merecíamos, nós não estamos acima de outras nações, pelo contrário, nós somos a província mais pobre, mais miserável desse enorme império persa. Onde é que estão as grandes promessas que Deus fez para Abraão, que Deus fez para Davi? O povo de Israel olhava para as circunstâncias e tentava, por meio delas, medir a bondade de Deus. Vocês ouviram a carta? As minhas circunstâncias não mudam o fato de que Deus é bom. Gente, vamos ser francos. Uma prisão no Senegal não é um lugar agradável. Nem na Finlândia, uma prisão é um lugar agradável. Mas esse nosso irmão me diz: eu percebo a bondade de Deus no meio dessas circunstâncias tão adversas. Talvez você, como eu, esteja carregando uma doença que pode ser mortal. Aliás, nós todos estamos carregando uma doença mortal. Ela se chama pecado. E mais cedo ou mais tarde ela vai nos pegar. Alguns só estão um pouquinho mais cientes de que um dia essa hora de ajuste de contas com a vida vai chegar. Mas Deus não se tornou melhor ou pior porque eu fiquei doente. E Deus não se tornou melhor ou pior porque você perdeu o emprego, ou porque a sua família se dividiu. Deus continua bom, e Ele continua amando você, e Ele está dando você uma oportunidade para você perceber um pouco mais de perto quão bom Ele é, e quão suficiente Ele é, no meio da dor que você está passando. As circunstâncias não medem a bondade de Deus. Tem uma música que repete com muita veemência: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu, via de regra, não gosto muito de repetições, particularmente em música. Mas eu sei que tem repetições na Bíblia. Se você tem dúvida, leia o Salmo 136. Mas essa repetição tem se tornado significativa para mim. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Eventualmente, Deus disse para o povo de Israel: o meu juízo vai demonstrar o quanto eu amei vocês, o quanto eu poupei vocês daquilo que vocês mereciam e dei a vocês aquilo que vocês não mereciam. Em última análise, nós só saberemos quanto Deus é bom quando Ele derrotar todos os nossos inimigos. E aqueles que nem parecem nossos inimigos, mas são inimigos dele.
A gente poderia olhar um pouco mais para essa passagem e ver o contraste entre o povo de Israel e o povo de Edom, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. E como Deus escolheu abençoar Israel e não Edom. Deus não está falando da salvação de um ou de outro, é abençoar como povo de aliança, é abençoar com a fartura e a prosperidade, e aquilo que Israel acabou perdendo porque escolheu viver na mediocridade. Mas um dia Deus vai julgar, um dia Deus vai eliminar dessa terra todos aqueles que se levantam contra ele. Então, cuidado com a sua vida espiritual. Lembre que tudo que temos em Jesus Cristo são privilégios que a graça nos concede. Quando eu começo a tratar a Deus como meu devedor, eu estou a caminho de uma vida de mediocridade. Não, eu não estou falando de tristeza, eu não estou falando daquele... eu estou falando, às vezes, de mediocridade no meio do triunfalismo que a gente, às vezes, encontra por aí quando o povo de Deus se reúne. Mas que se esvai quando a pessoa sai do outro lado da porta. Tudo que nós temos é privilégio. Tudo que nós somos é privilégio. Tudo aquilo pelo que passamos é prova desse amor de Deus por você e por mim. E por isso eu não posso me contentar com ser um medíocre. Eu tenho que devolver para Deus esse amor que Ele derrama na minha vida, e posso e devo fazê-lo, comprometendo-me com a missão dEle. Segunda observação: quando eu penso que aquilo que me é conveniente é suficiente, e não tem hora melhor para a gente ver isso do que aquela hora que acabou de terminar aqui, aquelas caixinhas estavam aqui na frente. Isso é verdade desde há muito tempo. Versículos 9 a 14 desse capítulo, realmente a partir do versículo 6, nós descobrimos como o povo de Israel pensava, descobrimos o raciocínio desse povo. Versículos 6 a 9, nós descobrimos que Deus diz a Israel: eu merecia receber honra e glória de vocês, como nós cantamos hoje de manhã, cantamos hoje de noite, que Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a gratidão. E Deus usa exemplos simples. O filho honra o pai. Isso é uma questão de relacionamento familiar. O servo honra o Senhor. É um relacionamento de trabalho funcional. Agora, se eu sou pai de vocês, como vocês dizem, cadê a minha honra? Por que vocês não demonstram o seu amor para mim como seu pai? E se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Cadê a sua percepção de que devem algo a mim como superior a vocês? Particularmente, Deus vai falar aqui contra os sacerdotes. Mas Ele fala contra essa atitude de Israel, de que a glória que Israel dava a Deus dependia da prosperidade que Deus lhes desse. E eles diziam: Senhor, está aqui a nossa mesa, enche a nossa mesa, se encheres a nossa mesa, daremos glória a ti. Qual é a vantagem de agradecer a Deus por uma mesa cheia? Até os pagãos fazem isso. Mas quando a mesa está vazia, ou pela metade, e nós ainda assim levantamos os olhos a Deus e damos graças a Ele por estarmos vivos, então Ele recebe glória. Qual é a vantagem de darmos glória a Deus quando a nossa saúde está perfeita? Até os pagãos fazem isso. Mas e quando ela está comprometida?
se nós esperamos a prosperidade para começar a dar glória a Deus, ou se usamos a glória a Deus como um trampolim para a prosperidade, nós estamos desprezando a Deus, e não estamos tratando com o amor que um filho deve ao pai e com o respeito que o servo deve ao Senhor. Uma segunda característica do povo de Israel naquela época é a ideia de que para Deus qualquer coisa serve, qualquer coisa é boa, qualquer coisa é suficiente, até comida impura, até aquilo que a lei proíbe. Olha só o que diz o profeta: vocês estão desprezando o meu nome, versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Agora vocês sabem que havia uma série de leis de natureza cerimonial que o povo de Israel precisava observar, certas coisas que não podiam ser misturadas, certo tipo de animal que não poderia ser trazido. Versículo 8 diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, né, o cordeirinho manco, esse aí eu vou dar para Deus porque não serve mesmo para mim. Deus é bom, Deus é pai, Ele aceita qualquer coisa. A gente diz que Deus é pai, mas a gente trata Deus como avô, e é diferente. É diferente. Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, olha só o que diz Malaquias, versículo 8: apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? O povo de Israel, na época, fazia as suas contribuições, o seu imposto em espécie. Pouca gente tinha acesso à moeda. E já havia moeda naquela época, pouca gente tinha um depósito de prata ou de ouro, onde guardasse as economias da família. Impostos eram pagos em trigo, cevada, e ovelhas e bois. E Malaquias está desafiando o povo, diz: olha, leva esse seu animal e tenta pagar o seu imposto com ele. Você vai dizer: isso aí é coisa do passado. É? Como isso é real hoje em dia. Que diferença entre aquela geração de Malaquias e a geração de Moisés. Volta um pouquinho na sua Bíblia, volta bastante na sua Bíblia, lá para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 36. Esse primeiro parágrafo de Êxodo é o paraíso dos tesoureiros. Tesoureiro da igreja devia ter uma plaquinha dessa assim, pendurada. Se ele tem uma salinha onde ele trabalha, devia ter uma plaquinha com esses versículos. O povo de Israel saiu do Egito e estavam lá se preparando para construir o tabernáculo. E eles tinham recebido todas aquelas ofertas, aquelas dádivas e presentes lá no Egito. E aí tiveram a oportunidade de oferecer a Deus. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe, a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-lo. Agora ouçam só. E ainda a cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. ênfase no adjetivo, voluntárias. Toda manhã. Então, deixando cada uma obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: ouçam, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra. Versículo 6. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a obra do santuário, a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Gente, eu acho que essa foi a primeira e última vez que isso aconteceu na história.
povo deu até o tesoureiro falar: não cabe mais nada no depósito. Para de trazer. E agora, 1000 anos depois, Malaquias está dizendo: olha, vocês estão trazendo aquilo que é o pior que vocês têm. Vai pagar o seu imposto assim. O que é essa comida impura hoje em dia? Eu vou trocar umas ideias com vocês. Procurar o mínimo que você possa dar para acalmar a sua consciência. Você olha em volta assim, todo mundo levanta para vir aqui na frente contribuir, você fala: eu vou lá também. Aí você escarafuncha no bolso assim, acha uma notona de R$2 e vem na frente e coloca. Que grande diferença faz o lugar onde você está com uma nota. Passamos ali em frente do shopping novo, aqui atrás. Uma nota de 50 naquele lugar não vale nada. Mas como ela custa sair do bolso quando você está aqui na igreja. Qualquer igreja, não é só essa aqui não. Lá é nada, aqui é demais. Ah, mas você não sabe a dificuldade que eu tenho passado. Conta para mim. Não vai ser muito diferente das dificuldades que eu tenho passado. Você não pode chegar no prefeito de Atibaia e dizer: ó, prefeito, esse ano a coisa está difícil, eu estou fazendo tratamento de saúde, eu vou pagar só meio IPTU para o senhor. Eu não posso chegar para o ministro da Fazenda e dizer: olha, ministro, a coisa está russa, eu vou pagar só 15% do meu imposto de renda esse ano. Por que eu acho que eu posso chegar para Deus e dizer: Deus, o negócio está russo. Toma lá esse cordeirinho manco. Toma lá essa ovelhinha cega. Esse pão que mofou lá na minha casa, eu dou. Cuidado para não viver como se aquilo que é conveniente para você seja suficiente para Deus. Você vai dizer: mas Deus não precisa de nada. Sim, Ele não precisa de nada. Ele só escolheu usar você para o nome dele ser glorificado. Lá no Senegal, lá no norte de Portugal, no norte do Brasil, na China, em outros lugares onde essa igreja ministrar. Cuidado para não cobrar o máximo de Deus, supondo que assim você demonstra ser espiritual. Dê a Deus generosamente. Receba de Deus agradecidamente. Última observação. Quando o serviço que eu posso oferecer a Deus me parece cansaço. Versículos 10 a 14. Pela segunda vez nos livros proféticos, Deus diz isso: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Debalde não é balde não, pessoal, é inutilmente o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus está fazendo um contraste aqui entre o que Israel havia se tornado e aquilo que ele esperava que Israel tivesse produzido. Israel produziu uma religião mesquinha, de coração fechado, endurecido e ingrato, e Deus está dizendo: se vocês tivessem ido até o alto da montanha, se vocês não se contentassem com a mediocridade, o meu nome iria ser conhecido em todas as nações. E vai ser um dia. E essa igreja tem parte nesse processo. Mas essa parte, meus queridos, depende de cada um de vocês. Não é alguma coisa que se traduza simplesmente num cheque que o tesoureiro escreva para a missão essa ou o missionário aquele. Tem a ver com a sua oração lá na família, com esses pequenos que estão aí no colo de vocês ou na classinha aqui embaixo,
ensinando para eles que eles são pequenas ferramentas da soberania de Deus quando oram pelos missionários. Quando os missionários chegam aqui na igreja, vocês deveriam brigar para levá-los para sua casa. Vocês ouviram o que eu falei? Não é levá-los para o melhor restaurante de São Bernardo, é levá-los para a sua casa, lá onde as suas crianças fazem arte e desobedecem você, mas também lá onde você as instrui nos caminhos do Senhor, e onde elas podem ter contato com gente de carne e osso, que está sofrendo por Jesus Cristo, está ensinando Jesus Cristo para as nações, está levando missionário lá para o meio dos índios. Dê isso para Deus. Não se contente em fazer somente as coisas pela metade. Deus desafia Israel e diz: vocês quase nada fazem, e o pouco que fazem, fazem reclamando. Ai, como é difícil ser crente. Mesma rotina, domingo de manhã tem que ir na igreja. Domingo de noite tem que ir na igreja. Mas eu queria tanto ver o jogo do meu time. Eu queria tanto ir surfar lá no Guarujá. Que canseira. Foi Agostinho de Hipona que disse: quando existe amor, não existe cansaço. E se houver cansaço, ama-se o cansaço. Você já ouviu alguém dizer: eu estou cansado de trabalhar na igreja? Se o seu ritual de adoração a Deus é uma mera rotina, em vez de ser uma expressão de amor por Ele, você perdeu a perspectiva do perdão, você perdeu a perspectiva da possibilidade de participar na glória de Deus, e você está vendo só o trabalho que dá. E eu sei que dá. Vestir 3 crianças para levá-las para a igreja. Lembra bem como era? Nós tivemos 3 crianças, 3 meninas. Menina é mais difícil. Cadê os pais do Natan? É isso. Você vai ser um pouquinho mais fácil com o Natan. Você já tem uma menina, né? Vocês sabem, arrumar, cachinho, Maria Chiquinha, vestido, sapato, não está combinando, está combinando. Se há cansaço, ama-se o cansaço. Porque você está fazendo isso por amor a Deus, não por mera obrigação. E ao fazer isso, algum dia, você vai glorificar ao Senhor. Isso, cheguei lá. Peça ao Senhor que transforme a sua rotina em adoração. Em vez do culto começar, na hora que você chega aqui na igreja, os primeiros acordes do louvor soam, comece o seu culto enquanto você está lá, fazendo Maria Chiquinha nas suas filhas. Quando você está dando o café da manhã para a sua família no domingo. Ou quem sabe, deixando o almoço pronto no sábado de noite, para não ter que sair correndo da igreja e ficar preocupado aqui ou preocupado aqui, dependendo de quem gosta de cozinhar na família, com o que vai acontecer depois que o culto terminar. Transforme a sua rotina em reverência. E peça a Deus que Ele use essa repetição para lembrar você que as suas misericórdias se renovam a cada dia para você. Quando o serviço que você poderia oferecer a Deus parece cansaço. Ok.
Lá atrás eu disse que havia uma ideia que eu queria que levassem para casa hoje à noite. E falei que ia colocar uma palavrinha a mais. Pois bem, agora a palavrinha a mais está aqui. Não fala nada ainda não, a gente vai ler de novo. Vê lá qual é a palavrinha que está lá. Alguém aqui já descobriu. Que legal, primeira reação que eu vi. Qual é a palavra, minha querida? A palavra mera. Isso. Quando eu penso que missão é uma opção que eu posso descartar, eu estou caminhando para a mediocridade espiritual. Eu estou dizendo que a grandeza do nome de Deus entre as nações não é importante para mim. Vamos ler de novo, todos juntos? Quando presumimos que o envolvimento com missões é uma mera opção, assumimos a mediocridade como nosso estilo de vida espiritual. Não seja um crente medíocre. Envolva-se com missões. Não tenha uma família medíocre. Envolva a sua família com missões. Não sejam uma igreja medíocre. Envolvam-se mesmo. Comprometam-se mesmo com missões. Que estilo de vida vai marcar a sua vida espiritual e seu envolvimento com missões em 2013? Se Deus nos der a graça de nos reencontrarmos aqui, quem sabe você compartilhe comigo as bênçãos que envolver-se com missões produziu na sua vida, na sua família e na sua igreja. Que Deus os abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, não queremos ser como os israelitas do passado, que cobravam como direitos os privilégios que tinham. Nem simplesmente te dar aquilo que seja conveniente para nós. E nem agir como se fosse um fardo servir a Ti. Desejamos nos engajar nessa missão de fazer o Teu nome conhecido entre as nações, de promover entre povos de outras línguas e culturas e raças um louvor genuíno, autêntico ao Teu nome, centrado na pessoa bendita do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja, cada um dos seus membros, cada uma de suas famílias, se comprometa assim contigo. Nós daremos a Ti o louvor e a honra, em nome de Jesus. Amém.